Agora falando sobre pensar biblicamente, tá? Então, o Kevin Van Hooser escreveu um livro, O Pastor como Teólogo Público. Inclusive, eu ia trazer esse livro para cá, não percebi que não trouxe, certo? E o Kevin Van Hooser falou o seguinte, ele estava um dia no escritório dele na faculdade, né, e o escritório dele dava, os fundos do escritório dele dava para ouvir o cemitério lá da faculdade, era da igreja, não sei exatamente, não lembro exatamente qual era o local, e ele viu o diálogo de um casal. E aí a esposa chega pro marido e diz assim, veja, meu amor, olha, enterraram aqui 2 homens, porque está escrito na lápide, aqui jaz um pastor e um teólogo. Né? Aí o marido perguntou, como assim 2 homens? Porque na cabeça da mulher, as 2 coisas, o ser teólogo e o ser pastor, estão tão desassociadas que é mais fácil para ela perceber que num túmulo existem 2 defuntos, 2 corpos sepultados, 2 homens sepultados, do que um homem reunir em si mesmo as 2 funções, certo? Isso é uma amostra do nosso contexto aqui no Brasil. Aí você vai para o Brasil e você vê quantos homens estão dirigindo igreja, estão pastoreando igreja, estão à frente do rebanho, que não tiveram uma formação. Entende? Ou pelo menos que não se dedicam. Eu não estou falando aqui que para ser pastor precisa ter seminário, certo? Ou precisa ter formação. Mas que pelo menos se dedicam ao estudo, certo? Que valorizam, que separam ali tempo para ler um livro, para se qualificar, para fazer um curso, certo? Então, o número no nosso país é absurdo, certo? No mundo, 80% dos pastores, líderes, não receberam treinamento adequado para o exercício do ministério. Isso é uma estatística do mundo, certo? Na minha denominação, são contados nos dedos os pastores que têm seminário, tá? Então, ainda é uma realidade muito distante do que a gente tem nas escrituras. Eu quero ver então com vocês, será que essa coisa de o pastor pensar biblicamente, de o pastor interpretar as coisas à luz da palavra de Deus, ele de fato, é uma coisa de fato que é o que Deus espera? Ou isso é coisa da cabeça humana? Tá? Então vamos olhar aqui alguns textos da palavra de Deus, certo? Vamos olhar algum texto. Então, a primeira fase eu fiz o diagnóstico. Mostrei para vocês o resumo e a importância de pensar sobre o tema no contexto que nós estamos inseridos. Agora eu quero olhar alguns textos com vocês, certo? Vamos para Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, verso 15. Jeremias 3:15. Tá? Então, primeira parte é o diagnóstico. Segunda parte, nós vamos fazer uma investigação bíblica. E na quarta parte, nós vamos então tentar resumir o ensino bíblico. Jeremias capítulo 3, verso 15 diz o seguinte: e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Outras versões diz com ciência e com inteligência. Então, Jeremias está falando como um profeta está declarando ou acusando a nação dos seus pecados. Então, o padrão é o seguinte: ele mostra o pecado, mostra a consequência de permanecer no pecado. Se acontecer isso, o que é que eles vão sofrer? E depois convida o povo ao arrependimento e depois mostra as consequências das bênçãos da restauração. Tá certo? Nesse caso, a bênção são guias, a bênção são pastores, a bênção são líderes que pastoreiam, que cuidam, que lideram, que exercem o seu trabalho com 2 qualificadores, com conhecimento e com inteligência. Observe aqui que o Senhor está dizendo por sua palavra que um pastor que pensa biblicamente e que ele interpreta a realidade à luz do que Deus deixou em sua palavra e se dedica para ser um homem do livro, que se dedica para perceber a estrutura da realidade, ensinar para o seu povo como é que deve ser a vida, é uma bênção que Deus dá para o povo, entende? Então não é um esforço a mais dos homens, mas é uma bênção que o próprio Deus dá para o seu povo. Então, meu irmão, você está assistindo aqui a gente,
que é um pastor, que é um líder, ou mesmo que é um vocacionado, entenda que você trabalhar a sua mente, você exercitar a sua mente, é uma maneira de Deus, que Deus tem para abençoar o seu povo, certo? As pessoas serão beneficiadas com pastores inteligentes. As pessoas serão beneficiadas com pastores estudiosos. As pessoas serão beneficiadas com pastores que se debruçam no livro e entendem a realidade à luz da palavra de Deus. Pastores que pensam biblicamente, que pensam criticamente. Pastores que sabem apacentar com inteligência. Tá? E aqui não é inteligência mundana, não é inteligência secular, não é somente informação de conhecimentos gerais, mas é inteligência sobre Deus e sobre sua palavra. Mas na frente, Paulo, escrevendo para Timóteo, vai falar que essa inteligência, que essa sabedoria, ela consiste em manejar bem a palavra da verdade, de modo que ele tenha poder para exortar pelo reto ensino e para convencer os que os contradizem, tá certo? Então, o primeiro texto mostra isso, que pastores com conhecimento e com inteligência são uma bênção dada por Deus.